entrevistados no programa Variedades Tupã. Estamos iniciando esse momento aqui com a Eliane Mantelli Soares, que é presidente do PT, Jocelene Aquino, vereadora do partido do PT, e também com a presença do Cristiano Aquino, que é vice-presidente do PT, que vem trazer as informações sobre a plenária que será realizada no dia 28, plenária de organização partidária, que os partidos estão agora se organizando, fazendo essas plenárias, enfim, analisando o seu partido, enfim, e o PT, com a presença da Eliane, Jocelene e o Cristiano, vem aqui falar um pouco desse momento aí, dessa plenária. Iniciando então com a presidente Eliane Mantelli, que nos passa as informações aí de quando vai ser essa plenária e como é que está sendo feita a organização. Bom dia, Eliane. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes do programa Variedades. É com alegria que a gente está aqui, então, para falar um pouco dessa plenária municipal. Esse ano seria o ano da troca dos mandatos dos diretórios dos partidos e o nosso partido, na Nacional, definiu que iria prorrogar, então, esse prazo de mais 2 anos de mandato, até 2025, e que cada partido no seu município realizasse, então, uma plenária para organizar e para mobilizar o partido. A nossa será dia 18, acho que dia 18 agora, já nesta sexta-feira. Errado então aqui. Que dia vai 18, ser, tá. Isso, dia 18, agora na sexta, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. E é uma mobilização para todos os filiados, é um momento de debate, de organização partidária, de filiação, de uma grande discussão, né, em que a gente possa ouvir cada afiliado, cada integrante, que a gente até convoca e convida todos os filiados para que se façam presente, para que a gente possa fazer um grande espaço de discussão, né, do partido. Muito bem. E fez essa troca? Vai ser... Bom, de acordo, né, com o que a Nacional nos orientou, nos municípios onde o diretório estivesse formado e que não houvesse essa orientação, é de que só fosse prorrogado, não trocasse. Uhum. Nós aqui no município, então, a gente sentou, conversou na executiva que nós iríamos seguir essa orientação de prorrogar. Vai ser prorrogado, então? Por mais 2 anos, então. 2025. 2025, até o final de 2025. Muito bem. E o que acontece nessa plenária, Eliane? Nos passar essa informação? A gente vai ser um espaço, então, onde a gente vai falar um pouco de formação política. Uhum. Nós vamos falar também de mobilização, sobre o nosso presidente, sobre o governo Lula, o que também a gente discute para o próximo ano. Esses seriam os assuntos que a gente vai tratar um pouco na plenária. Que o Cristiano também vai colocar um pouco sobre isso. Vamos lá. Vice-presidente, bom dia. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia aos ouvintes do programa Variedades Tupã. Uma satisfação poder estar aqui. Saudar toda a nossa comunidade, de maneira especial os filiados do nosso partido. Como bem disse a nossa presidente Eliane, nós estamos passando por um processo de reorganização partidária, de rearticulação, enfim. Vivemos o período eleitoral do ano passado, esse primeiro semestre do novo governo, e agora é o momento do partido também reorganizar suas tarefas para o próximo período, e o Diretório Nacional decidiu que nós teríamos a possibilidade de prorrogar os mandatos, né? Então aqui nós já fizemos uma reunião da executiva do partido e vamos levar isso à deliberação da plenária agora, a possibilidade da prorrogação, né, do mandato da presidente Eliane e da executiva. Devemos fazer alguns ajustes pontuais na executiva, até para cumprir aquilo que o partido determina com relação à participação dos jovens, a participação das cotas raciais, enfim, a participação feminina. Então, nós vamos fazer pequenos ajustes, mas a presidência permanece, a executiva permanece. E, como a Eliane comentava, vamos fazer um processo de discussão, né, do futuro do partido também, né, porque há uma diferença muito grande. Hoje nós temos o governo federal na pessoa do presidente Lula, então, quer dizer, a tarefa também do partido, para além dessa militância diária enquanto instância partidária, é também essa organização política, né, de fazer com que as políticas públicas do governo federal
e aqui pelos microfones da rádio a gente ouve cotidianamente notícias que vêm do âmbito federal, estadual, de recursos, de programas, de ações do novo governo que impactam na vida das pessoas. E que, de certa forma, o partido também precisa assumir esse protagonismo no sentido de torná-las cada vez mais conhecidas, essas políticas. Poderíamos aqui colocar vários exemplos, entre os quais, recentemente, agora foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC do governo federal. Nós temos dentro desse escopo um conjunto de medidas na área da infraestrutura, como obras rodoviárias, a questão também do Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa importantíssimo e que praticamente durante longos anos foi abandonado e que agora vai ser retomado com muita força, sob a perspectiva de entregar dignidade para aquelas pessoas que ainda não têm casa, mas para além disso, né, o impacto econômico, o impacto na geração de empregos que tem toda essa política pública. E também discutir com nossos filiados, né, uma pequena avaliação desses 6 meses, 7 meses de governo, né, a projeção para o futuro. A gente sabe que não é fácil a governança nacional, né? Há um conjunto de articulações necessárias, né? Se ganha o governo, mas o poder continua repartido. Né? Nós temos o Congresso Nacional, temos toda essa relação política que precisa ser construída, né? Já tivemos vários avanços nesse primeiro semestre, questões importantíssimas que há décadas aguardavam para ser votadas e com muita articulação política foi votado. Por exemplo, a reforma tributária, que ainda tem uma série de questões que precisam ser ajustadas, mas, digamos, o contexto maior já foi aprovado. Enfim, então nós queremos discutir com o nosso filiado, né, essa perspectiva do governo e, sobre esta ótica, projetar o cenário eleitoral do ano que vem. Né? Então, também pensar um pouco de que forma que o partido vai se colocar na questão no âmbito municipal, com quais atores, com quais partidos nós vamos discutir, nós vamos dialogar, né, sobre essa perspectiva da democracia, da alternância no poder, do respeito a quem pensa diferente, mas, acima de tudo, nos entendendo também como uma força política importante aqui no município, alguém que, para além de fazer uma oposição, é um partido que tem propostas, é um partido que governa o país, é um partido que tem a sua representatividade. E, diferente de alguns pensamentos, nós não queremos a extinção do outro, do adversário. Nós queremos que o adversário continue existindo para que a gente tenha uma boa política de debate e de construção de um futuro melhor para nossas cidades, para o Estado e, de maneira especial, nesse momento que governamos o Brasil, para o nosso país. Então, o espírito da nossa estada aqui na rádio é justamente esse, mobilizar a nossa militância. Então, você que é afiliado do PT, que é simpatizante, também é convidado para estar lá para a gente discutir a organização do nosso partido, tratar do tema da formação política também, até porque as pré-candidaturas precisam trabalhar nessa perspectiva de estar preparadas para o embate eleitoral e discutir os desafios e avanços do governo Lula na perspectiva das eleições do ano de 2024. Muito bem. E como é que está assim, a preparação? Porque o ano que vem temos aí as eleições municipais, né? Como é que está essa preparação de vocês aí com os seus filiados, enfim, candidatos para o ano que vem? Olha, Antônio Marcos, é um processo que nós estamos dando o pontapé inicial com essa plenária, né? Nós não tivemos nesse último período nenhuma discussão mais aprofundada sobre o que vai acontecer o ano que vem, né? Mas é certo que a história de Tupã-Seretã sempre demonstra, né, que as eleições são um momento importante, um momento de discussão política, de debate, de propostas, de ideias, e o PT não vai estar omisso deste processo, né? O PT quer participar, né? Qual é o protagonismo que o PT terá, isso o tempo e as construções de diálogo vão dizer de que forma que vai se apresentar. Nós temos o entendimento de que há outras formas de pensar diferente do atual governo, né? O que não significa em nenhum momento, em nenhuma hipótese, qualquer tipo de desrespeito ou até reconhecimento de alguma política pública que esteja sendo feita de maneira correta. Mas bem se sabe que a questão ideológica, da qual nós não fugimos, hoje se criou um certo estereótipo da questão da ideologia, parece que é ruim a gente ter ideologia, e muito pelo contrário, né? É importante que cada um tenha a sua ideologia e a defenda, tendo a convicção de que ela não é uma verdade absoluta, né? Eu sempre gosto de dizer que nós, por sermos de um partido político, nós temos uma parte do pensamento voltada para determinados segmentos, prioridades, focos em algumas ações,
né? Mas o que, de certa forma, não também nos torna donos absolutos da verdade. E aqueles que acham que são donos da verdade, na nossa opinião, estão equivocados também. Então, o PT terá protagonismo no processo eleitoral, vai participar das eleições do ano que vem, mas nós queremos discutir isso no conjunto das forças políticas, e temos vários partidos que hoje não compõem a base do governo, entre os quais nós queremos fazer uma ampla articulação, antes de discutir nomes, discutir uma proposta política, um programa de governo, algo que possa ser apresentado para a sociedade. Ao final, ao cabo, né, quem tem a última palavra é o povo, são os eleitores, né, que a par daquilo que está sendo feito e a par daquilo que entendam que seja necessário fazer, vão tomar a sua decisão. Mas o PT, com certeza, né, terá esse protagonismo, como sempre teve, talvez concorrendo na majoritária, talvez não, né? Nos últimos 2 pleitos nós tivemos o candidato a prefeito. Isso não é uma questão fechada para nós, né? Nós já discutimos na executiva, nós entendemos que, a exemplo do que foi feito no cenário nacional e o que está sendo feito no cenário nacional, o Brasil precisa passar por um processo, de certa forma, de aceitação do diferente, né? Nós vivemos 4 anos em que pensar diferente era um crime, né? E nós não entendemos dessa forma. Pensar diferente é a coisa mais bela que existe na democracia. Então, por isso que nós entendemos que essa concertação política, que a discussão com quem pensa diferente, às vezes mais próxima daquilo que nós pensamos, é fundamental. Haja visto o cenário nacional, né? E até uso um exemplo interessantíssimo. Por exemplo, o partido que hoje governa o município de Tupanciretã e que, com todo direito, faz oposição ao governo Lula, pelo menos no âmbito local, provavelmente vai integrar o governo Lula assumindo um ministério logo em breve. Então, isso faz parte da articulação política, né? Vários partidos que não estiveram com o Lula na eleição, hoje compõem o governo, sob essa lógica de que é preciso a gente aceitar quem pensa diferente. Então, o PT terá sim esse protagonismo. Agora, a forma, o formato e como isso se dará, o tempo vai dizer. Durante esse segundo semestre nós queremos aprofundar essa discussão com os partidos políticos aqui de Tupanciretã, e para que a gente possa construir uma alternativa de diálogo, de debate para o ano que vem. Muito bem. Cristiano Aquino falando um pouco sobre esse momento do futuro do partido, né? O ano que vem nós temos as eleições. Está conosco aqui também a Juscelene Aquino, vereadora do partido do PT, que pode nos falar um pouco dessa plenária. Juscelene, bom dia. Isso, bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã, e também já faço o agradecimento por esse espaço que sempre a rádio nos proporciona, né, com bastante respeito. Então, eu quero saudar também todos os nossos companheiros filiados, filiadas, a população em geral do nosso município que nos ouve hoje, nesta manhã. Esse momento da nossa plenária, Marcos, é muito importante porque, tendo em vista de que, além das discussões da instituição Partido dos Trabalhadores, esse vai ser um espaço também de avaliação e de conversa sobre o mandato, tendo em vista de que o mandato não é meu, o mandato é do Partido dos Trabalhadores, e os filiados têm o direito de opinar, de colocar suas posições, de falar, de fazer as suas reivindicações, apontar caminhos para que nós, na Câmara de Vereadores, que representamos o partido, a gente possa efetivar aquilo que o partido e que os filiados desejam, né? Então, esse é um momento muito importante da discussão, da formação, como a Eliane e o Cristiano colocavam. Nós, como partido, nós não podemos nos preocupar somente com a eleição. Nós temos que nos preocupar com a formação partidária, com a formação dos nossos filiados e fazer com que os nossos filiados, de repente, para o ano que vem, sejam outros os candidatos. De repente, pode ser que não seja eu a candidata, pode ser que seja outro companheiro que o partido decida, que vá levar o partido, né, o nome do partido para a Câmara de Vereadores ou para a Prefeitura, né? Então, isso precisa ser feito, essas formações precisam ser realizadas. Muito bem. Juscelene Aquino, vereadora do partido do PT, trazendo essas informações. Juscelene, só os filiados, a comunidade pode estar presente nessa plenária?
A comunidade pode participar também, né? Mas o nosso convite especial é para todos os nossos filiados, né? Para participar da formação. Mas é aberto o espaço para que a comunidade também possa participar. Afinal, a Câmara de Vereadores é a Casa do Povo e o partido, né, tem esse objetivo de ouvir a população, de estar perto, né, e atender os chamados do povo também. Uma outra questão, Marcos, que eu queria colocar com relação ao mandato. Nós, semana passada, estivemos em Porto Alegre, fazendo algumas agendas na sexta-feira e nós participamos de alguns eventos importantes. Nós tivemos uma audiência com o deputado Adão Preto Filho, estivemos no gabinete do deputado falando sobre questões importantes do mandato e também para o nosso município. Participamos, inclusive, de uma instalação de uma frente parlamentar da defesa dos institutos federais, né, onde nessa instalação dessa frente eu fui convidada para fazer parte da mesa das discussões e estavam presentes os reitores dos institutos federais, um representante do Ministério da Educação, deputados, deputadas, representação do movimento estudantil, e eu tive a oportunidade de falar nesse evento representando todos os vereadores do estado do Rio Grande do Sul, né? E aqui no nosso município, o prefeito há poucos dias falou dessa discussão de trazer alguns cursos para o nosso município, né? E lá nós falamos justamente sobre isso, né? A ampliação dos institutos federais e também o fortalecimento dos IFES, né? Dos institutos federais no Rio Grande do Sul, aqueles que já existem e a ampliação de mais institutos federais. Foi um momento muito importante, né? Porque neste evento estava Eliezer Pacheco, que na época, quando foi criados os institutos federais, ele foi um dos mentores. Até o pessoal riu, né, que chamam ele de pai dos institutos federais. E ele estava sentado ao meu lado, né, e nós fazendo essa discussão desta importância que o governo federal, que o governo Lula está dando para a educação. Tendo em vista que nós passamos 4 anos, né, de desmonte da educação pública, aqui mesmo na rádio, quantas notícias foram dadas falando sobre corte de recurso, corte disso, retira o dinheiro das universidades federais. E nós estamos, este ano, ainda lidando com um orçamento do governo anterior e ainda assim estamos conseguindo fazer, né, investimento e organizar, né, fazer a reorganização dos institutos federais, não só deles, mas também da universidade pública, para que ela seja de qualidade, seja pública e seja para todos. Um outro evento que nós participamos na tarde de sexta-feira, nós fomos convidados a participar de uma palestra na comemoração dos 123 anos do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós participamos naquele evento e o palestrante daquele evento era o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. E nós participamos da palestra dele e tivemos a oportunidade de entregar um ofício para o ministro, convidando para que ele faça parte, como um painelista, do nosso evento da 3ª roda de conversa sobre a Lei Maria da Penha, que nós promovemos todos os anos no mês de novembro. Nós entregamos o convite para o ministro, ele foi muito atencioso, conversou conosco, vai ver a possibilidade na sua agenda. Lógico que um ministro de Estado, né, Marcos, seria um sonho trazê-lo para o nosso evento, mas claro que com o compromisso, de repente, de enviar alguém do Ministério para participar do nosso evento. Foi um momento muito importante, né, para nós, do Partido dos Trabalhadores, ter conversado e assistido uma fala brilhante falando sobre a questão do racismo, falando sobre o racismo estrutural, e uma palestra belíssima lá na Universidade Federal. Então, nós estamos trabalhando. Apesar de 2 escolas, 40 horas, né, a gente tenta fazer esse trabalho conciliando o trabalho como professora e o trabalho colocado pelo povo de Tupã-Seretã como vereadora na Câmara de Vereadores. Que bom, momentos importantes, né, de conhecimento, falar sobre educação sempre é muito prazeroso. Eliane, horário até que inicia, termina, lá, sexta-feira. Então, nessa sexta-feira, a gente convoca todos os filiados, os simpatizantes também. A gente vai fazer um momento de filiação. E nesse momento, então, toda a comunidade, se alguém tiver que estar nos ouvindo,
que tiver interesse também de se filiar, nós já temos algumas pessoas que vão estar lá para esse ato de filiação. Pode estar lá também nesse dia que a gente vai estar fazendo filiações. Toda a comunidade é convidada. Então, sexta-feira, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Normalmente, as nossas plenárias não demoram muito, né? Então, a gente não tem um horário de término, mas elas não são de 1 hora e meia, né? Não são muito longas. A gente só reforça é o momento, queremos dizer aos filiados, é o momento de se fazerem presentes para discutir, para colocar suas ideias, suas posições, para avaliar, como disse a vereadora Josi, né? É o momento de avaliar, né? E é o espaço, o partido sempre primou por esse espaço de democracia, de ouvir seus filiados. Então, a gente conta com a presença de cada um e de cada uma nesta noite de sexta-feira. Muito bem. Mais alguma informação, Cristiano? Agradecer a oportunidade, Antônio Marcos, que a rádio sempre nos concede nesse espírito democrático, né, e plural que representa toda a história da Rádio Tupã. Reforçar o convite da nossa presidente aqui, a todos os nossos filiados e filiadas. Eu sempre digo que quem não participa depois acaba tendo que aceitar a decisão que é tomada, né? Então, é importante que o nosso filiado, a nossa filiada do partido esteja lá, né? Reserve esse horário da sexta-feira à noite para estar lá, para discutir, para projetar o futuro, para a gente discutir o governo Lula. Nós sabemos que, mesmo com enormes avanços que tivemos nesse primeiro semestre, ainda temos muitos desafios, né? E a crítica, ela é inerente à política e não haverá, né? Ao menos a história comprova isso e talvez a história vai continuar comprovando. Não há perfeição, né? Sempre há algo a ser melhorado e a ser buscado, e é nesse propósito que nós queremos fazer essa discussão. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, desejamos a todos os ouvintes da Rádio Tupã uma ótima semana. Joselene. Agradecer mais uma vez o espaço, né, sempre colocado para nós, sempre aberto para essa discussão da pluralidade de pensamento, convocar mais uma vez, né, convidar e pedir que os nossos filiados estejam presentes na nossa plenária de discussão e deixar um abraço ao Miguelzinho, né, que deve estar aonde, Antônio Marcos? Deve estar por aí. Hoje deve estar por aí. Um abraço ao Miguelzinho, a todos os funcionários da rádio e a todos que nos escutam, né, nesta manhã, e uma boa semana a todos. Nós agradecemos, tivemos a presença então do partido do PT com a plenária que será realizada no dia 18, né, plenária da organização partidária, que eles trouxeram essas informações aqui para você. Eliane Mantelli Soares, presidente do PT, Joselene Aquino, vereadora do partido do PT, Cristiano Aquino, vice-presidente do PT, que trouxeram essas informações para você no programa Variedades Tupã.